Olá pessoal, boa noite. Mais uma live aqui. Nós vamos entrando aqui para a gente conversar com o Jefferson. Deixa eu só achar o Jefferson aqui, esperar ele entrar para a gente falar sobre TDAH. Vamos esperar o Gerson Borges. Pessoal, o Gerson tem uma história muito linda para contar para a gente, viu? Jovem, diagnosticado já bem mais, se não me engano, depois dos 20 anos com TDAH, mas ele vai contar essa história para nós. Boa noite. Mas enquanto eu me ajeito aqui, as pessoas estão te ouvindo bem. E eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história para a gente, Gerson. Tá, ok. Vamos lá. Você foi diagnosticado com TDAH, Sim. mas na infância você não teve o diagnóstico, né? E a gente queria saber. Eu tenho muita curiosidade de saber como que foi a sua trajetória, como que surgiu o TDAH na sua vida, quando foi que caiu a ficha, né? Que você tem esse transtorno do TDAH, como que você encarou isso? Conta pra gente um pouquinho sobre como foi tudo. Vamos lá. Oi? Não te ouvi. Bom, vamos lá. Eu sou o Gerson, eu tenho 31 anos de idade. Eu fui diagnosticado com TDAH aos 26 anos. Mas já sofria desde a minha infância, desde quando eu me entendo por gente. Eu começava muita coisa, mas no final das contas eu não acabava que não terminava nada. E isso foi atrapalhando muito a minha vida escolar, tanto no sentido intelectual mesmo, porque no final das contas eu tinha muita dificuldade porque os professores acabavam denigrindo, falando que eu era preguiçoso, falando que eu era um talento desperdiçado, enfim, várias brigas em casa, porque eu sempre era chamado a atenção. Existia sempre aquela cobrança do Gerson não vai conseguir, o Gerson era muito esquecido, o Gerson não presta atenção. Então, além do problema do ensino, né, da dificuldade do aprendizado, da dificuldade de conseguir aprender as coisas que de fato eu não tinha tanto interesse, e essa é a grande dificuldade do TDAH, é você se dedicar a alguma coisa que não gere interesse em você. Eu tinha essa dificuldade de o quê? De me manter com a minha autoestima em dia, porque as outras pessoas elas faziam questão de jogar lá embaixo por conta dos meus sintomas. Olha que interessante. E é isso que você está falando, ô Gerson. Eu fiquei muito ansiosa, sabe, para a gente bater esse papo, porque eu sou professora, né? E sempre trabalhei inicialmente eu trabalhei na escola pública, muitos anos, né? Então a gente, ali na sala de aula, para o professor, é uma dificuldade gigantesca, identificar, né, o transtorno, saber lidar com o transtorno, saber conversar com os colegas sobre o transtorno, porque isso não é ensinado, né, na sala de aula, isso não na faculdade, na sala de aula, de uma forma tão específica, né? A gente vê muito generalizado, mas de uma forma tão específica a gente não aprende isso. E aí, na prática, o professor, ele apanha muito para lidar com esses alunos com TDAH, né? E é interessante você falar isso, porque lá no início da minha trajetória como professora, eu olhava para os meus alunos e a gente quer ali acolher todo mundo, a gente quer incluir todo mundo, a gente quer que todo mundo participe, a gente quer que os alunos desenvolvam, né? E aí tem sempre aquele, ou um ou dois, três ali na turma, que a gente não consegue seguir seguir a tribo, né? Seguir o grupo ali. E hoje, depois de tantos anos lidando com educação,
veio isso, me despertou isso pelo TDAH, né? E aí eu fico relembrando a minha trajetória e penso, meu Deus, será que eu poderia ter feito alguma outra coisa diferente, né? Para ajudar, para incluir, para poder facilitar, né? Então, assim, enquanto professores, gente, eu tô com a vozinha rouca, vocês me desculpem, viu? Mas eu espero que esteja dando para entender. Enquanto aluno, o que que você esperava do professor na sala de aula? E o que isso? Primeiro essa pergunta: o que que você esperava do professor na sala de aula? Mesmo não sabendo, mesmo que você ainda não tinha conhecimento do diagnóstico do TDAH. Primeira coisa que você falou, e acho importante a gente frisar, que é o seguinte, a imagem ainda que o sistema de educação no nosso país ele ainda leva, que ainda é muito comum que a gente veja o aluno tendo que se adequar aos moldes do colégio, e não o colégio respeitar e identificar a individualidade de cada aluno. Então, às vezes você pega uma criança que tem um enorme potencial, que pode ser o próximo gênio a ser descoberto pela humanidade, e essa criança é posta de lado porque ela não segue os padrões de um determinado sistema de ensino, e aí essa criança é jogada de lado porque os próprios gestores do colégio acham que essa criança não vai gerar números para ele no vestibular, ela não vai ser aquele fulano que foi aprovado no primeiro lugar em medicina. Mas, na verdade, quando a gente faz isso, a gente tira a proposta que é justamente a educação, né? Tipo, incluir, uma educação inclusiva. E justamente isso que atrapalhou muito, voltando no gancho da sua pergunta, isso atrapalhou muito o meu período no colégio, por quê? Porque além das minhas dificuldades naturais, vamos dizer assim, com relação à desatenção, com relação a prestar atenção em matérias que eu não julgava tão interessantes assim, então eu me perdia com muita facilidade, viajava com muita facilidade, existia também essa cobrança excessiva da equipe pedagógica, dos professores. Acredito que não por vontade própria ou não de maneira consciente, mas existia aquela cobrança excessiva e existia também um julgamento muito grande em torno de algo que eu sabia que eu não devia fazer esse tipo de coisa. A pessoa com TDAH, ela sofre em dobro, e isso é muita verdade. Por quê? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, o esforço que a gente tem que demandar para que aquela coisa seja realizada, ela é muito maior do que as pessoas neurotípicas. Existe um esforço, um grau de concentração e um grau de imersão na coisa que ela tem que ser 2 vezes mais forte do que qualquer outra pessoa. Porque qualquer estímulo que esteja ao meu redor, ele pode ser um gatilho para desviar no que eu estou focando agora, para desviar em outra coisa, e focar em outra coisa. E além disso, você tem a questão do estigma, da autoestima. Você fala tantas vezes que o aluno é burro, que o aluno é esquecido, que o aluno é incapaz, que no final das contas ele vai acabar acreditando nisso. E quando ele acredita nisso, a probabilidade dele não agir, que o comportamento dele não seja relacionado a esse tipo de crença que ele tem, é muito difícil. Porque a partir do momento que ele acredita que ele é burro, ele não vai mais fazer esforço. Ele falou, eu vou me esforçar para quê? Eu já sou burro, eu não vou conseguir. Meu Deus. E isso é muito complicado, porque, imagina... Você está falando aí e o coração de professora vai ficando apertado. Porque é muita criança assim na sala de aula, Gerson. É muita criança assim mesmo, né? E aí eu tô vendo alguns seguidores falando assim, eu passei por isso. Minha professora, teve uma que falou aí agora, minha professora me chamava de aeromoça porque eu vivia viajando. E para a gente que é professor, e
entende essa realidade hoje, isso sendo tratado, sendo discutido, sendo estudado, dá um apertinho no coração, sabe? Para quem não É. está mais envolvido, né? Porque é muito sério. Olha a seriedade. Você falou assim, de tantas pessoas falarem que o aluno é burro, que o aluno é incapaz, que a pessoa não é inteligente, ele acaba acreditando nisso. E uma vez que acredita nisso, depois para tirar, gente, para nós, né? Eu não fiz teste ainda, tá, Gerson? Mas eu acredito que eu tenho TDAH, mas que de alguma forma natural eu fui aprendendo a lidar com ele, porque hoje eu não sofro mais tanto com ansiedade, mas eu já fui muito ansiosa também. Então, eu tenho algumas características assim. E eu já passei por isso também, das pessoas falarem que eu não tinha capacidade, que eu não ia conseguir. Eu ainda tenho, de vez em quando, dá umas viajadas e quem está do meu lado às vezes fala, oh, acorda, né? Então, assim, e isso fica preso, fica enraizado na gente mesmo. Para tirar não é uma tarefa fácil, né? Aí eu fico imaginando também uma outra pergunta que eu queria te fazer. Você me falou como que era a cultura por parte do professor, por parte ali da gestão. Eu entendi um pouquinho que você quis transmitir relacionado a isso. Mas como que era com seus amigos na sala de aula, no lazer fora da escola? Como que você era tratado? Você já teve sentimento de bullying? De ser tratado com bullying por causa disso? Então, no início, eu sofria bullying por conta da reação que os alunos tinham nos meus devaneios ali, do tipo, pô, Gerson, o Gerson sempre erra. Tinha professor que me fazia perguntas praticamente de propósito, porque ele sabia que eu não ia saber responder, porque eu não estava prestando atenção. E aí, quando ele fazia essa pergunta e eu não sabia responder, as crianças acabavam me zoando e tal, e depois aquilo acabou sendo enraizado e acabou virando uma constante, essa prática de me diminuir em relação aos colegas. Depois, quando eu virei adolescente, aí eu comecei a criar mecanismos sociais para me adaptar ao ambiente. O indivíduo com TDAH, ele dificilmente vai conseguir passar a vida sendo ele mesmo. Então, ele vai começar a criar mecanismos e colocar várias máscaras que ele tem para que ele possa ser aceito no ambiente. Então, eu passei o ensino médio não sofrendo bullying, mas, em compensação, eu passei o ensino médio, que é a época onde o ser humano ele vai criando os seus valores, ele vai amadurecendo nas suas escolhas e descobrindo o que é mais importante para ele. Eu passei essa época dando mais valor ao que os outros falavam e ao que os outros pensavam do que a mim mesmo. Entendeu? Isso foi muito problemático, porque depois de adulto, eu virei um adulto que não sabia quais eram os meus valores, o que é importante para mim, qual é a minha estrela guia para tomar algum tipo de decisão. Por quê? Porque eu vivi uma adolescência toda querendo me encaixar, querendo ser aceito. Então eu vivi uma adolescência escondendo quem eu era, por medo de ser daquilo que aconteceu comigo no fundamental se repetisse no ensino médio. Então eu falei, eu não posso ser mais essa pessoa, eu tenho que ser outra pessoa. Mas essa outra pessoa que eu me tornei era uma pessoa que, na verdade, só refletia o que as outras pessoas queriam que eu fosse. E eu acabava que não tinha escolha própria, não tinha autoconfiança, não tinha autoestima, porque eu sempre... existe aquele medo de você, a qualquer momento, poder mostrar o seu jeito TDAH de ser, e aí dá um bug total, e aí as pessoas voltarem a te zoar, voltarem a falar mal de você, voltarem a brincar com você de maneira pejorativa. Então, no meu ensino fundamental foi bem complicado, e no médio foi mais tranquilo, mas não fui eu que vivi ensino médio. Certo. Eu queria saber também, Gerson,
Isso é raro a gente encontrar uma pessoa que entende que tem uma falha. Você falou uma coisa interessante nos seus vídeos um dia desse, lá no seu Instagram, que você falou assim, isso não é culpa minha, né? Isso uma falha que tem no meu sistema, não é uma coisa que eu quero ser, né? E eu fico imaginando também a dificuldade dos pais. É um pouco indelicado, mas eu gostaria de saber a sua idade. Se eu fosse indiscreta mesmo, tá? Mesmo com a Nada, voz ruim, eu vou perguntar. nada, É, que isso. eu queria saber a sua idade. Eu queria saber os seus pais, como que eles lidavam com isso? Você é muito agitado, né? O que para eles o que eles entendiam de TDAH? Faz para a gente a definição de TDAH e depois fala para a gente como que era, como que os seus pais conseguiram lidar com isso e se não conseguiram também, como que foi isso na sua vida com a família? Tá, vamos lá. Primeira pergunta, o que é o TDAH? TDAH é o transtorno do neurodesenvolvimento. O que é o neurodesenvolvimento? É o desenvolver do cérebro em si. Então, o TDAH ele tem uma baixa maturação, onde a gente chama de córtex pré-frontal, que é a área do cérebro humano que é responsável pela atenção, pelo foco, pela tomada de decisão, pela regulação dos comportamentos, pela regulação das emoções. Então, a gente tem uma baixa maturação nessa área cerebral, e isso implica muito no controle do comportamento, no controle dos impulsos, na capacidade da gente utilizar as funções executivas, que é nada mais, nada menos do que nós pegarmos as nossas experiências passadas e, com base nessas experiências passadas, nós usarmos elas como base para tomar uma decisão no presente, pensando num futuro melhor. Só que, por exemplo, se eu fiz alguma coisa no passado, no momento presente eu vou pensar naquilo que eu fiz, e aí eu vou falar, pô, se eu fizer isso de novo, vai dar o mesmo ruim que deu antes. Então eu não vou fazer mais. Isso daí é função executiva. Eu utilizo uma memória não verbal, que é as experiências que eu tive, eu utilizo uma memória verbal, que é a minha autoconversa, onde eu falo, pô, Gerson, você lembra que daquela vez que você passou o sinal vermelho, você foi multado? Isso daí eu questiono o meu comportamento comigo mesmo. E aí, com base na minha conversa, na minha experiência passada, eu tomo a melhor decisão para o futuro. Então, se eu lembro que da última vez eu fui multado, e aí eu chego para mim e me questiono, pô, Gerson, você lembra que da última vez você foi multado? Eu não vou fazer isso agora. Ou seja, existe uma conversa entre o passado e o presente para que eu possa tomar uma decisão melhor no futuro. Só que, como a gente tem uma baixa maturidade nessa área cerebral, existe um comprometimento. É como se o nosso maestro da máquina, do sistema cérebro ali, ele fosse meio preguiçoso na hora de filtrar as coisas, na hora de comandar as coisas, né? E a gente tem também um grande problema, que é um neurotransmissor que rege a vida praticamente do TDAH, que é a dopamina. A gente tem, ainda não se sabe ao certo se é uma baixa produção dopaminérgica ou se é uma dificuldade na absorção dos neurotransmissores entre a comunicação dos neurônios, né? Mas, o que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor responsável pela motivação, por me pôr em movimento, por me fazer sair do ponto A ao ponto B. Então, se eu tenho pouca dopamina, eu tenho pouca motivação. Ou seja, eu tenho pouca motivação para me concentrar, eu tenho pouca motivação para me controlar, eu tenho pouca motivação para pensar. Então, as coisas que não me geram naturalmente, produz pouca dopamina. Entendeu? Então, o meu cérebro ele vai tentar arrumar do lado de fora, ele vai tentar arrumar no ambiente comportamentos, ações, características, momentos em que me gerem dopamina, o que me gere é algo parecido com dopamina. Então, se eu estiver estudando para uma prova que eu julgo chata,
provavelmente eu não vou conseguir me concentrar nela, porque o meu cérebro não precisa disso. Meu cérebro precisa de dopamina, eu tenho pouca. Ele vai falar assim, desfoca da prova e foca em qualquer outra coisa que está ao seu redor, que talvez seja mais interessante do que daquilo que você está fazendo agora. Então, as chances de eu me desfocar no que eu estou fazendo agora e me distrair e acabar prestando atenção em outra coisa, como, por exemplo, numa música que está tocando da outra casa, na casa da frente. O que eu estou fazendo agora, eu perco a atenção e foco na casa. E aí eu fico prestando atenção naquela música que está tocando, para eu voltar para o que eu estou fazendo agora, para eu voltar para a minha atividade, que é estudar para a prova, é muito difícil. Entendeu? Porque o meu cérebro ele já descobriu, ele já decidiu que aquilo não é importante para mim, que aquilo não é importante para o funcionamento da máquina cérebro. Porque o cérebro não sabe, ele não sabe diferenciar o que é importante e o que não é importante com base no nosso comportamento. Ele sabe diferenciar o que é bom para a sobrevivência e o que não é bom para a sobrevivência dele. Dopamina é bom para a sobrevivência. Então, ele não importa se aquilo que eu estou fazendo é bom ou ruim, em relação a benefícios, o meu cérebro não quer saber. Então, ele vai preferir que eu assista a Netflix ao invés de estudar para a prova. Porque assistir Netflix me gera dopamina, me gera noradrenalina, me gera endorfina. Tudo que meu cérebro precisa para se sentir feliz, tranquilo, calmo. Estudar para a prova não. Estudar para a prova me gera tédio, me gera frustração, me gera ansiedade. Ou seja, tudo que eu não preciso, tudo que eu já tenho, mas eu não tenho dopamina. Meu cérebro quer dopamina. Entendi. Eu te pedi, você tinha feito essa explicação breve lá no início da live sobre o que é o TDAH, mas eu te pedi para falar de novo porque outras pessoas entraram, né? E a gente precisa de ter isso de forma mais detalhada. Principalmente pais que têm filho que tem indício de TDAH, né? Você perguntou sobre os pais, eu tinha esquecido. E as pessoas que estão se conhecendo melhor agora, eu acho que isso do autoconhecimento é muito importante para que as pessoas parem de se julgar incapazes, né? Antes de procurar um profissional, antes de saber o que está acontecendo. E eu te perguntei, eu fiz essa pergunta incluindo o pai e a mãe, porque até pouco tempo atrás, isso não é um assunto tratado com tanta riqueza de detalhes, né? E eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos que são adolescentes, eu tenho outras 2 filhas que são pequenas ainda, e hoje antes eu não tinha essa coisa de ficar observando, de ficar analisando o que é cada criança, né? Hoje não, hoje os mais velhos, eles cresceram mais assim, mais levados pela personalidade de cada um, com as suas dificuldades, foram vencendo ali os seus desafios, né? E as mais novas, por eu estudar muito, por a gente estar sempre estudando bastante, a gente consegue observar as características de cada uma delas, né? E já ir socorrendo ali os pontos que precisam de atenção em cada uma delas. Por isso que eu te perguntei, porque os seus pais, muito possivelmente, eles não tinham acesso a toda essa informação, né? Então, eu imagino que tenha sido muito difícil para seus pais, eu imagino que tenha sido muito difícil para você lidar com seus pais, porque eu tenho um filho que tem TDAH também, e ele foi diagnosticado e depois tiraram o diagnóstico, e aí a gente ficava sem saber, é TDAH mesmo? É preguiça? Então, assim, foi uma fase muito difícil na minha vida enquanto mãe e também enquanto educadora. Por isso que eu te fiz essa pergunta em relação aos seus pais, porque nenhuma crítica, nenhum julgamento dói mais do que a crítica destrutiva e o julgamento destrutivo da família, né? E quando essa família desconhece a razão de ser de determinado assunto, como que lida com isso, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. A minha família, graças a Deus, é uma família bastante esclarecida, tem psicólogos, então, desde criança, eu já ouvia
a minha tia falando assim, Gerson tem TDAH. Mas os meus pais e eu não acreditávamos nisso. A gente foi deixando levar, foi deixando levar. Mas em relação ao modo como eu fui tratado, no início eu não senti muita diferença. Eu senti mais diferença e mais dificuldade no pós-escola, depois que eu me tornei adulto, teoricamente, ali fiz 18 anos, e aí fui começar uma faculdade, e aí eu trocava de uma faculdade por outra, e aí você acaba escutando, e eu entendo perfeitamente, é super natural, porque pessoas que não têm o conhecimento do que é o transtorno, elas acham que é, de fato, uma característica moral da pessoa. Ela acha que, de fato, aquela pessoa é preguiçosa. Ela acha que, de fato, aquela pessoa começa tudo e não termina nada. Então, eu escutava isso constantemente dos meus pais, enfim, das pessoas que estavam comigo. Do tipo, cara, Gerson, eu não vou mais pagar a faculdade para você, porque você não termina nenhuma faculdade que você começa. O problema é que você tem que entender que quando o comportamento ele é natural, quando o comportamento é da pessoa, ela não se sente mal fazendo isso. Por exemplo, a pessoa com TDAH, ela sabe o que é importante. Ela sabe que é importante ela focar nos estudos. Ela sabe que é importante ela não decidir fazer algo em prol de alguma coisa que vai ser mais benéfica no futuro, a longo prazo. Só que ela não consegue. É mais forte que ela porque ela não tem o controle sobre o comportamento, entende? O nosso freio psicológico, a nossa capacidade de autocontrole, ela é muito defasada, justamente por conta dessa falta de maturidade do nosso córtex. Então, por mais que eu saiba que é muito importante que eu faça isso, para mim vai ser extremamente difícil realizar essa tarefa, porque existem N obstáculos que para as pessoas neurotípicas eles não existem. É como se eu tivesse um mundo de possibilidades e eu tivesse que focar na possibilidade mais chata, entende? Essas possibilidades as outras pessoas que não têm o TDAH não enxergam. Então, talvez um estímulo que eu veja uma outra pessoa que não tem TDAH, ela não vai ver, ela vai se manter focada. E eu disparo de uma hora para outra, de lugar para lugar. E isso é involuntário, é independente da minha vontade, é mais forte, literalmente, do que eu. Eu tenho que fazer 2 vezes mais esforço para conseguir controlar isso. Então, toda vez que você é chamado de preguiçoso, dói. Porque você fala, poxa, eu não quero ser preguiçoso. Eu não quero ser isso. Eu não quero ser esse tipo de pessoa que eu estou sendo. E aí seria o momento onde talvez se existisse um pouco de sensibilidade, de enxergar do tipo, cara, o meu filho está sofrendo. Deve ter alguma coisa de errado com ele. Porque se ele não estivesse sofrendo, não teria nada. Gente, se existe um sofrimento, existe alguma coisa. Tem uma seguidora que acabou de falar aqui pra gente, olha. Ela falou assim, eu fui diagnosticada após 30 anos de idade e quando criança eu apanhei muito por causa das notas baixas e do comportamento. Ai, Mireia Maia, pensa, apanhar, gente, por uma situação que não é culpa da criança, né? Que não é culpa do adolescente. Gente, isso 2 é muito vezes sério. sofrimento. É um sofrimento em dobro, porque a pessoa sofreu, que não consegue ser do jeito que as outras pessoas querem que ela seja, e ela ainda sofreu porque foi repreendida por isso, porque foi repreendida por ser assim. Então é muito complicado, e é por isso que é muito importante a gente sempre optar pelo reforço positivo do que pelas punições, ainda mais com pessoas com TDAH, porque o reforço positivo é você estimular, motivar, dar um sentimento de valor para aquela pessoa. Por quê? Para mim, para outra pessoa, para outro aluno daquele professor, pode ser normal o professor ler e o aluno entender, ou então o aluno conseguir copiar o quadro, o que estava no quadro pode ser muito normal para alguém, mas para mim vai ser muito difícil. Então, se eu
conseguir copiar o quadro todo, para mim é uma vitória. E aí, se o professor chega para mim e fala assim, pô, Gerson, parabéns, cara, você conseguiu copiar o quadro, eu vou me sentir vitorioso. Porque eu fui reforçado positivamente pelo meu comportamento. E aí, da próxima vez, aquilo não vai ser mais um martírio. Não vai ser mais um abismo de frustração onde eu falo, puxa, chegou na hora de copiar a matéria. Eu vou me ferrar, porque eu não vou conseguir copiar a matéria, ainda vou tomar uma bronca do professor, todo mundo vai rir de mim. Ou seja, vira um ambiente totalmente caótico e totalmente abusivo, no sentido de, cara, todo mundo quer me ferrar nesse momento aqui que eu tô agora. E aí, quando a gente quebra esse paradigma e coloca um reforço positivo nesse momento, o que era chato, o que era opressor, se torna motivador. E aí, da próxima vez, o sentimento que o meu cérebro vai pensar, quando ele lembrar desse momento de copiar a tarefa, é o seguinte: lembra da última vez que você copiou a tarefa e o seu professor te elogiou? Aquele sentimento de elogio te fez bem. Ele te gerou motivação para você continuar fazendo mais. Então, copiar a matéria é legal. E aí aquilo vai deixar de ser desinteressante. A partir do momento que aquilo se torna interessante para mim, o meu cérebro, ele tem uma facilidade incrível de me manter focado nessa atividade. Então, o segredo para o TDAH é justamente você conseguir transformar aquilo que é desinteressante em algo interessante. E na escola, o reforço positivo ele é a melhor coisa para isso. Você chegar para um professor, o professor chegar para o aluno e dar a devida motivação para ele é fundamental, porque ele já é uma pessoa que, por natureza, é sem motivação para as coisas que ele não julga importantes. Entende? Então, o professor ele tem que injetar essa dose de motivação. Eu sei que é difícil, enxergar comportamentos anormais em todas as crianças. O professor ele não vai poder dar atenção individual para todas as crianças. E aí não é culpa do professor, e sim culpa da formação, culpa da capacidade das escolas, entende? E da escassez ali da qualidade de ensino. E por falar em capacidade das escolas, gente, eu conversando mais agora, um pouquinho antes da live com o Gerson, e ele me pediu assim, Ana, você não consegue umas bolsas de pós-graduação para sortear para o pessoal, para sortear para os seguidores, para eles saberem mais sobre TDAH? Então, pessoal, quem ficar até o final aí, nós já estamos aqui bolando na nossa cabecinha como é que vai funcionar esse sorteio, tá? Mas nós vamos sortear 3 bolsas de pós-graduação ou de capacitação em TDAH, viu? Então fica até o final da live e aí a gente vai dar a orientação direitinho de como faz para participar do sorteio. Amanhã minha equipe vai sortear os participantes e vai entrar em contato pelo direct para informar os ganhadores e vai mandar o nome dos ganhadores para todos os que participarem do sorteio, tá? Então, quem é graduado vai ter oportunidade de fazer uma pós-graduação em TDAH, viu? E quem não é graduado precisa saber, né? Precisa conhecer. De repente, trabalha com alguma pessoa que tem o transtorno, estuda com pessoa que tem transtorno, tem filho que tem transtorno, e a gente quer também participar disso colaborando, né? Então, a gente vai sortear 3 cursos de pós-graduação e nós vamos sortear 5 cursos de capacitação em TDAH para as pessoas que ficarem até o final. A cara de alegria dele. Assim, isso é importante, né? É importante as pessoas saberem disso, saberem por que isso acontece, né? Porque a gente ajuda mais as pessoas. Principalmente, você pela sua experiência, nós, por estarmos na educação, por acreditarmos que a educação salva vidas, né? Transforma vidas, transforma pessoas. Então, o que tiver no nosso alcance de fazer para tornar isso viável, para proporcionar isso, a gente vai fazer com certeza, viu? Muito obrigada aí pelo seu pedido, eu achei sensacional, tá? E a gente vai atender. Que bom, Mas então, muito olha, feliz. só para voltar
com o pessoal aqui. Olha, o pessoal está perguntando se tem segunda graduação. Tem, gente. Tem segunda graduação, tem licenciaturas. Depois Tem vocês podem pós. chamar no direct que o pessoal vai dar muita atenção para vocês, vai atender com muito carinho vocês. E tudo que tiver de curso bom, aproveita e faça. Hoje o acesso está muito fácil, né? Então, antes era muito caro, inacessível. Hoje, do seu celular, você consegue fazer. Então, vamos aproveitar. E aí, E só uma para coisa que eu trazer de pude notar, volta... Hã? uma coisa que eu pude notar na sua plataforma é que tem bastante disciplina de cursos livres de Sim, educação inclusiva. E isso eu acho muitos. muito bacana, eu acho que vale muito a pena. Quem é professor, quem não é professor, mas que de alguma maneira lida com crianças, lida com pessoas, eu acho muito importante você ter conhecimento sobre educação inclusiva, sobre educação especial, sobre respeitar e saber lidar com a individualidade de cada indivíduo, né, de cada ser humano, de acordo com suas particularidades. Então, achei muito Exato. bacana e achei muito interessante a sua grade de, da parte de educação, né, até para pessoas que não têm graduação, para as pessoas que simplesmente querem chegar lá e querem aprender. Isso, é isso aí. Isso que é importante. Quem quer ter conhecimento, gente, de qualquer área, nos procura, independente, não tem disso. Ah, eu tenho vergonha porque eu não tenho graduação, até hoje eu não consegui fazer uma graduação. Não, parte de um começo, parte de um princípio, faz uma capacitação, depois se identifica com uma área, né? Depois faz uma graduação. O importante é realmente iniciar alguma coisa e se O importante é se encontrar pôr em com alguma movimento. coisa, né? E você falou, falando aí da nossa matriz, né, da nossa grade, que tem muitos cursos de educação inclusiva no nosso portfólio, é interessante que lá na escola, nas escolas que eu trabalhei, as pessoas, eu mesma professora, quando falava-se de educação inclusiva, vem aquele entendimento de que são crianças realmente com muita dificuldade de se adequar à realidade da escola. Vamos imaginar uma criança com um grau de autismo alto, uma criança com deficiência Deficiência intelectual intelectual. mais grave, né? E aí, você falando agora, eu fiquei imaginando, eu falei assim, gente, não é um caso de surdez, não é um caso de cegueira, né? Mas é uma coisa extremamente silenciosa e que os estragos que o TDAH provoca na vida de uma pessoa, ele vai Vai aparecer ser lá, devastador. vai aparecer lá na frente, quando ele já tiver adulto, que tiver dificuldade para arrumar emprego, que tiver dificuldade para manter uma família, né? Então, assim, olha como que é silencioso, de certa forma, grita e é silencioso ao mesmo tempo, né? Então, É muito isso difícil. é muito importante. Eu estou até um pouco emocionada, porque eu já passaram muitas crianças e muitos adolescentes assim pela minha vida. E se eu estivesse melhor preparada para lidar, talvez eu tivesse ajudado um pouco mais esses adolescentes, essas crianças, sabe? Então, assim, tem que tomar posse de conhecimento mesmo. Pais, professores, responsáveis, todo mundo que lida com pessoas que têm possibilidade de ter TDAH tem que procurar ajuda. E os professores precisam entender que necessidade especial não é só autismo, não é só cegueira, não é só surdez, né? Tudo é muito sério, tudo é muito importante, tudo tem que ser tratado com muito carinho, né? Nos níveis mais altos e nos níveis mais baixos também, né? Isso é muito importante. Então, eu já deixo um apelo aí para os pais, para os professores, para ficarem atentos aos sinais, né? E falando em sinais, como que a gente faz para perceber? Me parece que são muitos sintomas, né? São dezenas de sintomas. Você pode falar um pouco para a gente sobre esses sintomas, sobre como identificar esses sintomas? Qual que é o momento de pedir ajuda profissional?
Posso. O diagnóstico do TDAH ele é feito baseado nos critérios do DSM-5, né? Que é o manual de transtornos mentais e doenças da mente, né? Então, a gente tem o TDAH pautado em 3 subtipos e 3 características que devem ser marcantes, que é a impulsividade, a hiperatividade e a desatenção. Então, indivíduos que mostram características muito marcantes nessas 3 áreas, eles já têm que levantar a anteninha para uma possibilidade. Beleza. Então, se a pessoa é muito desatenta, se ela tem muita dificuldade de se concentrar, se existe nela uma necessidade muito forte de se pôr em movimento, de estar fazendo alguma coisa que seja manual, que seja mexer, que seja brincar, a criança ela vai ter muito dessa característica da hiperatividade física, da hiperatividade motora. E a questão da impulsividade, onde a gente vai pegar uma criança que talvez não lide bem com aquela figura de liderança, ela talvez possa ser o do contra, talvez essa criança possa ser o tipo de criança que não sabe lidar muito bem em grupo, porque ela fala alto, ela interrompe as outras pessoas falando, ela não deixa com que as outras pessoas possam se expressar. Isso é um sinal de impulsividade. Existe também uma necessidade de que esses sintomas eles se apareçam em mais de um ambiente. Então, por exemplo, a gente não pode pautar só no colégio. No colégio ele é muito desatento, ele é muito hiperativo. Não. Ele tem que ser no colégio e ele tem que ser em algum outro lugar. Da mesma maneira que uma pessoa que tem diabetes no colégio, tem diabetes em casa também. É uma doença. E também a gente tem que pautar nos prejuízos. Ou seja, qual é o prejuízo que essa pessoa está tendo com esse tipo de comportamento. Então, dependendo do prejuízo que ela tenha, dependendo da quantidade de sintomas, dependendo da vida da pessoa, da infância, de como ela agiu na infância, como os pais lembram que essa pessoa era, como a escola lembra que essa pessoa era, ela vai receber o diagnóstico. O diagnóstico ele é totalmente clínico, ou seja, não existe um exame de imagem que possa comprovar o TDAH. É como se o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista, o neuropediatra, eles vão fazer um trabalho de detetive, né? Eles vão investigar toda a sua vida, toda a sua história, desde a sua infância até o momento atual que você vive agora, vai destrinchar todos os seus prejuízos, como é que você agia, quais eram os seus comportamentos, e aí, baseado em todas essas informações que ele vai ter, aí sim ele vai optar por dar ou não o diagnóstico. E aí, dependendo da gravidade... Tem uma seguidora que está perguntando qual médico que faz diagnóstico de TDAH. Parece qualquer simples, médico, né? Mas é importante. Qualquer médico pode fazer o diagnóstico de TDAH, mas os mais indicados são psiquiatra, um neurologista, um neuropediatra. Ou até o pediatra, né? Porque o pediatra ele é mais focado, ele é literalmente focado na criança. Mas os mais indicados, psiquiatra, neurologista e o neuropsicólogo também. Porque o neuropsicólogo ele vai pensar em aspectos fisiológicos do cérebro e também vai pensar em aspectos comportamentais. Mas o psicólogo ele não pode chancelar o diagnóstico. Ele sugere e recomenda o diagnóstico para o médico, e aí o médico ele confirma o diagnóstico. Até porque só o médico que pode recomendar e prescrever a medicação caso necessário, né? Então o psicólogo ele sugere o diagnóstico, mas eu acredito que o neuropsicólogo ele seja muito mais capacitado para entender e diagnosticar o TDAH do que até o mesmo psiquiatra, porque ele trata não só do funcionamento cerebral, mas ele também trata do comportamento. E são duas coisas que andam juntas em quem tem TDAH. Não, maravilhoso. Isso aí foi muito importante. Eu acho que vai dar uma luz aí para muita gente, né? Que tem filho, que tem TDAH, principalmente, muito importante isso. E já que você falou sobre... A gente entrou aqui no assunto de médico, né? Você chegou a usar medicação
ou você usa medicação? Uso até hoje. Quando meu filho teve o diagnóstico de TDAH, o primeiro médico que deu o diagnóstico, depois o outro foi lá e tirou, que eu contei, ele foi tomar Ritalina. Ele teve que tomar Ritalina. E ele sentia dores muito fortes de cabeça. E ele não se adaptou com a medicação e não quis, não aceitou a medicação, parou de tomar e a gente até hoje se adequa a condição dele de ficar nessa ansiedade, nessa eletricidade toda. Você chegou a tomar medicação também para Eu controlar tomo os medicação até sintomas? hoje. Tomo medicação até hoje. O, a pessoa, é porque a gente só conhece, na verdade, a grande maioria das pessoas, elas só conhecem os psicoestimulantes, né? Que é a Ritalina, que é o Venvance, que é o Concerta. Mas existe também a medicação para o TDAH que não é estimulante, que não tem, que não é baseada em concentração de neurotransmissores propriamente dito. Então, você pode ter alguns antidepressivos que também são recomendados para o TDAH também, como a bupropiona, por exemplo, que também é recomendada no tratamento para o TDAH caso a pessoa ela não se adapte muito bem aos psicoestimulantes. Porque, de fato, realmente, essas medicações elas têm alguns efeitos colaterais que podem ocorrer, é chato, mas também, como qualquer outra medicação, tem efeito colateral, né? Mas a medicação ela é muito importante porque ela serve para regular o que, por natureza, está desregulado. Então, ela pega aquele nível baixo que eu tenho de dopamina e ela eleva aos níveis normais. Então, eu tenho a capacidade normal de concentração, a capacidade normal de motivação e a capacidade normal de autocontrole muito mais evidente do que se eu não tomasse. Os meus sintomas eles melhoram cerca de 75% quando eu tomo a medicação. Mas é porque o meu TDAH ele é muito grave, ele é muito forte. Eu tive muitos prejuízos com relação a ele. Então, quando eu tomei a medicação, o meu mundo parece que mudou. Mas tem pessoas que não precisam tomar medicação. Às vezes essa pessoa não tem prejuízo suficiente para ter que botar um medicamento, porque é um medicamento forte, sim. Se ele não fosse forte, não seria tarja preta, não necessitaria de prescrição médica. E isso é um grande problema do que está acontecendo agora. Você vê grandes partes das pessoas, grande número de pessoas ali se automedicando e usando a Ritalina para estudar, para passar em concurso. E isso, pelo não amor sei, de Deus, isso daí, desculpa o palavreado, é coisa de gente burra. Porque se você já tem níveis normais de dopamina, a diferença entre um TDAH e um esquizofrênico são os níveis dopaminérgicos. O TDAH tem pouca dopamina e o esquizofrênico tem muita dopamina. Então, você está pegando o teu nível de dopamina que está normal e você está jogando mais. Ou seja, a tendência é você ficar agitado, de ter problema até de concentração, porque existe um nível normal. Se você está a mais do que aquilo que é necessário, você vai ter efeitos que não são da normalidade. As pessoas acham que elas viram uma máquina de estudo quando tomam Ritalina, e isso é totalmente mentira. Porque a Ritalina ela serve para normalizar. Se você colocar mais do que você já tem sem necessidade, o teu comportamento ele vai ser anormal, não vai ser o necessário. E aí, quando acaba o efeito desse medicamento, a dopamina normal que essa pessoa tem, ela joga lá embaixo. Entendeu? Então, a probabilidade dessa pessoa se tornar uma dependente da medicação é muito grande. Por quê? Porque ela vai depender da medicação agora para gerar a dopamina no cérebro dela. Entendeu? Então, é muito perigoso as pessoas se automedicarem. Isso é muito importante, tá? Ninguém deve se medicar, principalmente com medicamentos aí de tarja preta. Remédio que só pode ser indicado por médico, especialista, profissional. Olha ele descrevendo os efeitos que a medicação causa, né? Como que funciona o efeito. Então, se não for um profissional qualificado, se não for uma pessoa que realmente conhece, que sabe o que está fazendo, não pode prescrever. Você não tem que tomar remédio sem
o médico indicar sem ser altamente avaliado. As avaliações, imagino, devem ser muito particulares, devem variar muito de indivíduo para indivíduo, de acordo com o que o Gerson está falando aqui. Então, de repente, a pessoa pensa que tem um TDAH e, na verdade, ela não tem, ela tem só problema de ansiedade mesmo. Então, tem que diagnosticar, tem que procurar o profissional certo para fazer o diagnóstico da forma correta e tratar da forma certa também. Então, pelo amor de Deus, tá, gente? Não vamos sair aí para tomar remédio sem médico indicar, não, tá? É E muito uma outra perigoso. pergunta que eu não posso deixar de fazer, o nosso horário já está quase se encerrando. Nós vamos precisar conversar mais vezes, Gerson. Claro, será um prazer. Não, aqui eu fiquei com a voz ruim, mas eu falei, gente, eu vou rouca mesmo, eu vou tossindo mesmo, porque as pessoas precisam desse conteúdo, né? E da próxima vez eu vou estar melhor, se Deus quiser, e a gente vai fazer um trabalho ainda melhor, com mais qualidade, mas vamos aqui hoje dar o melhor que a gente pode, né? Com E eu certeza. não posso deixar de falar, você falou de mecanismos sociais que você usa, que você aprendeu a usar. E as técnicas, eu li sobre o método Pomodoro e eu queria saber o que você sabe sobre esse método, se ele funciona, o que é o Pomodoro, a aplicabilidade, se varia de indivíduo para indivíduo, se qualquer pessoa que tem TDAH pode usar o método Pomodoro, como que funciona isso? O método Pomodoro, explicando em linhas gerais ali, ele é como se fosse uma subdivisão do estudo, né? Do estudo não, mas não necessariamente do estudo, mas do trabalho focado. Então eu pego um período de 25 minutos de trabalho focado e aí, ao fim desses 25 minutos, eu jogo 5 minutos de intervalo. E aí, depois desses 5 minutos, eu jogo por mais 25 minutos de trabalho focado e aí eu vou jogando esses intervalos de 5 em 5 minutos. Quando bate uma determinada quantidade de blocos de 25 minutos, eu jogo um intervalo maior. Então, por exemplo, eu faço assim, eu coloco 25 minutos de trabalho focado, 5 minutos de descanso, 25 minutos de trabalho focado, 5 minutos de descanso. No terceiro bloco, ao invés de ser 5 minutos de descanso, eu coloco 15 minutos de descanso. Porque aí a gente já tem toda uma bagagem que já teve do estudo, né? Já foram 50 minutos de trabalho focado. Então eu dou mais descanso para o meu cérebro. Mas aí a aplicabilidade do método Pomodoro, ela vai ser muito individual, porque, por exemplo, para uma pessoa que tem problema de se manter focada em devidas atividades por longos períodos de tempo, o método Pomodoro é top. Por quê? Essa pessoa ela tem que se manter focada só durante um pouquinho de tempo, depois ela vai poder, por mais que seja 5 minutos, ela vai poder esparecer, olhar as coisas ao redor dela, dar uma relaxada e depois voltar para aquele trabalho focado. Mas tem gente que quando sai do trabalho focado, para voltar também é um sacrifício enorme. Então a gente tem que verificar a adaptabilidade que essa pessoa vai ter de acordo com esse método de organização do foco do trabalho. Eu gosto de trabalhar de 2 métodos. E aí eu utilizo dos 2 métodos na minha estratégia ali de organização. Eu trabalho com blocos de tempo fechados. Então, por exemplo, eu sei que das 7 da manhã às 8 da manhã eu tenho que fazer um trabalho X. E aí, dentro desse bloco das 7 às 8, eu aplico o Pomodoro. Mas eu tenho que saber o que eu vou fazer em determinado horário. Se eu simplesmente só usar o Pomodoro, eu vou chegar... E aí, tá bom, mas o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer para aplicar o Pomodoro? Porque o Pomodoro ele não é uma estratégia de organização, ele é só uma estratégia de foco, né? Então ele tem que ser aliado com estratégia sim de organização. Mas isso tudo depende da aplicabilidade e de como a pessoa vai se sentir de acordo com o método. É o método mais indicado para indivíduos com TDAH. Porque ele intercala os tempos de atenção focada com tempos de dispersão. Mas tem pessoas que não conseguem voltar para a atenção focada. Olha que interessante isso. Eu tenho aqui no Zain,
nós trabalhamos muito com jovens, muito jovem mesmo. A gente aqui, pessoal, a galera chega para primeiro emprego com 16 anos. Eu tenho, a partir de 16 anos aqui, eu tenho de todas as idades que você imaginar. E eu percebo muita gente que tem o transtorno, né? Então, isso é uma técnica interessante até para as empresas, né? Estudarem para poder ajudar os funcionários a aplicarem ali, porque eu imagino que muita gente não consiga manter o emprego por causa do transtorno, né, do TDAH. Porque eu imagino que quando você me fala assim, eu tenho uma quantidade de minutos focado e eu tenho depois uma quantidade de minutos para espairecer. É como se você estivesse me falando assim, eu passei alguns minutos focado, quando eu começo a ficar entediado, porque eu imagino que o tédio seja um dos principais vilões aí da história, né? Eu permaneço um tempo focado, quando o tédio começa a aparecer, eu saio e jogo um pouquinho de dopamina para eu conseguir voltar de novo. É isso? Eu entendi bem? Isso. Mas a pessoa ela tem que descobrir o tempo limite dela. Não tem, e tá tudo bem você só se conseguir concentrar durante 15 minutos. Tá tudo bem você só conseguir se concentrar durante 5 minutos, durante 10 minutos. Eu preciso só que você descubra o seu tempo base, ou seja, depois que eu me esforcei e que eu vi que eu só consigo ao máximo me concentrar sem me dispersar durante 15 minutos. Beleza. Então a gente faz blocos de 15 minutos com 5 minutos de intervalo. O importante é que você faça o que deve ser feito. Não importa da maneira como você vai fazer. Você vai fazer da maneira que dê certo para você. Se você conseguir fazer o que tem que ser feito, ótimo. Então, primeiro a pessoa tem que entender como é que é o funcionamento atencional dela, se o foco dela dura determinado X de tempo, e também descobrir, e isso é muito importante, qual é o descanso necessário para ela. Por quê? Às vezes a pessoa sai do trabalho focado, pega o celular. Qual é a probabilidade dessa pessoa que pegou o celular voltar para o trabalho focado? Muito difícil, porque o celular ele prende a atenção de maneira muito grande. É uma tentação muito maior para você voltar para aquilo que você tem que fazer se você está com o celular. Então você tem que dosar as coisas que você vai fazer no seu descanso. Então, por exemplo, literalmente um alongamento, talvez levantar para tomar uma água, responder uma mensagem, ou então dar uma caminhada rápida, ir ao banheiro. O ideal é que você se ponha em movimento e não troque o livro ou o relatório pelo celular. O celular você pode até colocar para os descansos maiores, para os descansos de 15 minutos, de 30 minutos, conforme for. Mas o importante é que você saiba que os seus descansos de 5 minutos eles são um descanso de refrigério e não para você se focar em outra coisa. E com relação ao trabalho, eu acho que seria muito válido, na verdade, a flexibilidade dos intervalos. Porque a gente está tão acostumado a trabalhar de 8 a meio-dia, para o almoço e depois volta a trabalhar de 1 às 7, de 1 às 6. Só que imagina uma pessoa que não consegue se concentrar durante 25 minutos, tendo que se concentrar durante 4 horas até o intervalo que ela vai ter. Então, a gente tem que ter sim uma flexibilidade em relação até o período de descanso. Acho que não tem problema nenhum a pessoa de vez em quando levantar, dar uma distraída, dar uma esparecida. Ninguém é máquina nem robô, ainda mais a pessoa que tem TDAH, para ela é mais difícil. E o mais importante, e aí eu julgo até mais importante do que o método de Pomodoro, método de organização, é você trabalhar a motivação da pessoa. Então, o que é importante, e aí é a maior dica que eu acredito que eu posso dar para qualquer indivíduo com TDAH, é trabalhar de modo que você consiga recompensar o processo. O que é recompensar o processo? É você não enxergar o benefício só na conquista, só no objetivo final, só quando você chegou lá.
Você tem que saber recompensar o caminho, porque às vezes o objetivo demora a chegar. E o problema do TDAH é que ele quer a recompensa agora, ele quer recompensa imediata. Ele vai priorizar a recompensa imediata ao invés de se focar no maior benefício a longo prazo. Então, se você colocar micrometas, se você falar assim, hoje eu tenho que fazer isso, e aí você faz aquilo, você recebe uma recompensa imediata, mas aquela recompensa imediata, ela está no seu planejamento do benefício a longo prazo, do seu plano a longo prazo. Então, se eu quero passar para a medicina, eu uso muito esse exemplo. Se eu quero passar para a medicina, mas primeiro eu tenho que passar no vestibular, primeiro eu tenho que passar na faculdade, primeiro eu tenho que estudar para as provas. Então eu tenho que trabalhar com micrometas, eu tenho que trabalhar com o agora. O que eu tenho que fazer agora para estar 1% mais perto do meu objetivo final? Eu tenho que tirar 6 na prova. Esse é o meu objetivo. E aí, quando eu cumpro o meu objetivo, eu me sinto vitorioso. Aquele sentimento de vitória me gera dopamina. A dopamina me gera motivação. E aí eu vou sempre continuando no meu caminho, sempre continuando no propósito. Não importa. E aí a gente fala para qualquer pessoa, com TDAH, sem TDAH, não importa quanto tempo você demore para chegar no seu objetivo, o importante é que você esteja mais perto a cada dia. Você chegar e fazer 1%, fazer 0,1% é melhor do que você não fazer nada. Então, você se pôr em movimento, nem que seja só um pouquinho, mas em direção àquilo que você quer fazer, em direção ao seu propósito, é muito importante. Então, recompensar o processo é muito importante para quem tem TDAH, porque você vai... É como se fosse um posto de gasolina. Você vai viajar daqui para o Amazonas. É um caminho enorme. Você não vai fazer com um tanque só. Então, você tem que ter alguns postos de gasolina para ir reabastecendo o teu combustível. E as micrometas, elas servem justamente para isso. Para repor aquele combustível que vai se acabando durante o caminho. Isso que você falou é muito bonito, muito forte também, né? A recompensa, ela para ninguém, independente do TDAH, não tem que estar no resultado. Até porque no caminho, no meio do processo, independente de o final ser aquele que a gente queria ou não, a gente sai com alguma coisa boa, que é o aprendizado. Você falou agora há pouco assim, o que eu sei que eu fiz ontem e que deu ruim, eu não vou fazer de novo. Isso para o TDAH é muito importante. E para a gente também, para qualquer pessoa, isso é importante, né? Então, ter prazer no processo, ter prazer no caminho, né? Isso é de extrema importância, porque daí a gente tira o mais importante, que é a experiência, né? Que é o que te impede de errar de novo, né? Doeu tanto que eu não quero errar mais, eu não quero fazer mais. Foi tão desconfortável que eu não quero fazer mais. É melhor eu não fazer assim, né? Isso também é vitória, né? Com certeza. E, gente, tem tanta pergunta, olha isso aqui. Jesus, eu preciso depois pegar tudo isso e mandar para você. Na verdade, gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Quase que eu falei para vocês, viu? Da mineira aqui. Deixa eu contar para vocês uma coisa. O Gerson, ele escreveu um livro, tá? Fale para eles do seu livro, Gerson. Eu achei sensacional. Leiam, comprem, adquiram, compartilhem, porque assim é muito top o livro dele. Fala um pouco para eles, fala um pouco para nós sobre o seu livro. Eu escrevi um livro, mas ele serve justamente para aquele primeiro contato, né? Então, eu trabalhei no livro uma questão de identificação muito grande, onde a pessoa ela possa ler o que está naquelas páginas e se enxergar nela, porque essa é a maior dificuldade. Não no sentido de se enxergar, porque se enxergar é muito fácil, mas no sentido de aceitar que existe em você alguma coisa que tem explicação e que talvez seja um transtorno.
Então, eu boto no livro a minha história, como eu descobri o transtorno, como eu fui diagnosticado, os prejuízos que eu tive por conta do diagnóstico tardio, porque isso é muito importante, muito grande, os riscos de você ter o diagnóstico tardio. Então, eu coloco algumas estatísticas que não são tão boas para indivíduos com TDAH, existe um risco maior para a gente em determinadas áreas, na verdade, na grande maioria dos comportamentos nocivos, indivíduos com TDAH têm maior probabilidade a se meterem nesse tipo de comportamento. Então, você tem problema na justiça, problema de atividade sexual de risco, problemas de se envolver em atividade criminosa, e aí você vai ter automutilação, tudo que você está suicídio. falando. Olha isso tudo que você está falando. Pessoal, vocês percebem isso? Vocês percebem isso? Quantos adolescentes vocês conhecem que já teve algum tipo de contato com droga por causa do TDAH que ela não conhece, que ela não sabe lidar? Olha a seriedade do que a gente está tratando aqui, né? Desculpa te interromper, mas eu acho isso muito importante, né? Ele falou que o tédio é o maior vilão de quem tem TDAH, né? E o que é mais fácil? A droga não é uma coisa fácil para poder conseguir prazer imediato? Rápido, mas em contrapartida vem o preço, que é muito grande, né? Para ter o mesmo prazer que você teve no primeiro momento, você vai precisar de mais e mais doses, ou passar por uma droga mais pesada, para você ter a mesma sensação que você teve do início. Porque o seu cérebro ele vai se acostumando. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é justamente a adaptação do cérebro aos estímulos que ele recebe. Então, um pino de cocaína que eu cheiro na primeira vez não vai surtir o mesmo efeito quando eu cheirar na 10ª vez. Então, eu vou precisar de muito mais. Então, o TDAH ele tem uma capacidade de se viciar muito grande nas coisas, e não só em substâncias, mas em comportamentos, em compulsão. Então, existe uma probabilidade maior de compulsão alimentar, existe uma probabilidade maior de consumo de pornografia, porque tudo isso são comportamentos que geram prazeres imediatos. E é isso que o TDAH quer, é isso que o nosso cérebro precisa. Então, é muito arriscado, muito perigoso você negligenciar o TDAH ao longo da sua vida. E aí no livro eu falo sobre isso, sobre os riscos do TDAH não tratado. Eu falo também, claro que de uma maneira bem rasa, superficial e didática, sobre a neurobiologia do transtorno, como o transtorno afeta as nossas funções executivas, que é justamente aquilo que eu te falei, da gente ter a capacidade de, com base nas nossas experiências, tomar a melhor decisão para o futuro. O TDAH ele afeta isso. O pessoal está perguntando aqui o nome do seu livro. Eles querem ler, eles querem adquirir, tá? Nossa, teve gente que perdeu 2 casamentos por não entender a pessoa que estava do lado. Deixa eu ver o nome dela aqui, ó. Mireia Maia. Olha que sério isso. Não saber sobre TDAH atrapalhando a estrutura familiar, destruindo a estrutura familiar. Gente, fala o nome do seu livro, fala como que o pessoal faz para adquirir, porque eu tenho certeza que o livro vai abençoar a vida de muito professor, vai abençoar a vida de muitos pais e vai abençoar a vida de muito adulto, que assim como você, talvez até esse momento dessa live, não entendia que pudesse ter esse transtorno, se cobrava além do que devia e vai ter uma visão bastante diferente de si mesmo a partir de hoje, né? E fala pra gente como que faz, qual que é o nome do livro, onde compra, como que funciona para o pessoal te procurar. O nome do livro é Acho que Tenho TDAH. Entenda porque você não é igual às outras pessoas.
o link da compra tá ali no link da minha bio, você vai clicar no link da minha bio e ali vai ter aquele link trizinho de você vai ter lá a caixinha do Acho que tem TDAH. O livro é bem baratinho, ele custa no ticket R$19,90. E ele é feito. E ele é feito. Eu fiz de uma maneira como eu gostaria de ler. Então é um livro totalmente interativo, onde a pessoa ela escreve sobre a vida dela. Existe páginas dos livros onde as pessoas ticam do tipo, eu li essa página, porque para você não esquecer que leu essa página. Existe atividades do tipo, o que você entendeu sobre este capítulo, porque para que a pessoa ela consiga refletir sobre o que ela acabou de ler, porque é muito difícil para pessoas com TDAH ler e reter o conhecimento. Então a gente tem que transformar o nosso estudo em um estudo um pouco mais ativo, e escrever é uma coisa que funciona muito até na memorização, né? E junto com o livro, a gente tem uma parte que é imprimível, né? Que é como se fosse um checklist dos 50 sintomas mais comuns de TDAH, e aí você tem também uma série de questionários aonde essa pessoa vai escrever, ela vai pegar esses questionários, ela vai pegar essa parte e vai levar direto para o médico. Então, é como se fosse um apanhado da vida daquela pessoa, de maneira que o médico tenha o máximo de informações para realizar o diagnóstico. Inclusive, eu tenho alguns depoimentos de pessoas que foram no médico com o formulário e saíram de lá com o diagnóstico. Inclusive, eu tenho algumas também de pessoas que foram e que os médicos falaram que eles queriam ficar com o questionário para que possíveis outras pessoas pudessem ter o seu diagnóstico. Então, porque é muito difícil para a gente que tem TDAH puxar na memória e relembrar das coisas, relembrar dos acontecimentos. Então, às vezes, a gente não consegue dar para o médico uma quantidade tão grande de informações, ainda mais numa consulta de 40 minutos, 1 hora. Então, você chegar para ele com o máximo de informações possíveis é muito importante. Então, a gente tem essa parte também. Aí a gente tem também um manual de como saber se o seu tratamento medicamentoso está dando certo. Então, a gente trabalha o que é o medicamento, como ele funciona. A gente vai trabalhar também um desafio de 30 dias, onde a pessoa ela vai monitorar a sua evolução de acordo com o seu comportamento depois do uso do medicamento. E aí você vai notar efeitos colaterais, você vai notar melhora no comportamento, melhora na impulsividade. Você vai ter no desafio um co-participante, que é uma pessoa que vai estar junto com você nesse desafio, porque às vezes você não enxerga as suas próprias mudanças, mas as outras pessoas conseguem enxergar. A gente tem esse manual também do medicamento. Enfim, acho que eu vendo um livro, mas dentro desse pacote do livro, existem mais 4 ou 5 materiais que vêm junto, ali em separado. É como se fosse ali uma biblioteca do TDAH. Então, eu fiz na intenção mais de ajudar mesmo, porque eu sei das dificuldades que eu tive e sei das consequências que eu tive por não conhecer o transtorno antes. Então, quando eu fui diagnosticado, eu estava com uma autoestima muito fragilizada por conta de 26 anos de comportamento nocivo, praticamente. Eu passei 18 anos da minha vida acreditando que eu era um fracasso. E para você mudar 18 anos de comportamento é muito difícil. E aí você pega que eu não fui diagnosticado só com TDAH. 80% das pessoas que são diagnosticadas com TDAH vem com um combozinho a mais, algum transtorno comórbido. Então, eu fui diagnosticado com TDAH, com transtorno de ansiedade generalizada, com transtorno do sono, em crise, em um momento depressivo. Então, existiu toda uma gama de consequências ali que vieram juntos, só que o TDAH era o problema central. Mas junto com ele, veio consequências drásticas, tirando, é claro, os momentos de risco, né?
aonde eu agia antes de pensar e talvez as consequências daqueles momentos, Papai do Céu me abençoou, mas talvez outras pessoas não possam ter a mesma sorte que eu tive. Então, é muito importante que as pessoas não só se identifiquem, mas se conscientizem da importância do diagnóstico. Beleza, você sabe que o TDAH existe, você sabe que o TDAH pode ser um risco, você sabe que o transtorno ele incapacita a vida, não de maneira direta, mas ao longo do tempo você vai colhendo as consequências, e essas consequências são, sim, drásticas a longo prazo, o TDAH, e acaba com uma vida, literalmente. Você vai pegar uma pessoa com 70, 60 anos de idade, e essa pessoa vai chegar e vai olhar para trás e vai pensar, cara, por causa do TDAH, eu não consegui conquistar nada. Eu não terminei uma faculdade, eu não parei nenhum emprego, eu não tenho um relacionamento com base. Por quê? Porque o transtorno ele atrapalhou a minha vida de modo geral. Existiu em mim uma capacidade de desatenção para a minha intelectualidade e é muito perigoso. E isso é tão real que tem muitas pessoas falando aqui, olha, que se identificam com os mesmos sintomas que você teve, né? Olha, ô Gerson, eu realmente preciso que você esteja comigo mais vezes aqui. Será um prazer. Eu vou precisar de separar por assunto, porque é muita coisa, né? Então, assim, eu gostaria muito de poder ter você com a gente aqui de novo, para a gente falar de mais coisas. Tem pessoas perguntando aqui como que o TDAH influencia na sexualidade. Teve uma seguidora que falou que teve problema com o casamento por causa disso. Então, assim, tem muito assunto que a gente consegue tratar e trazer aqui para abençoar a vida das pessoas, né? E vamos conversar mais, vamos montar uma agenda, vamos divulgar aqui para o pessoal, para a gente bater esse papo sempre que possível, para a gente ajudar as pessoas, tá? Sobre o sorteio, gente, foi o Gerson que fez esse pedido. Nós estamos atendendo ao pedido dele, porque foi muito nobre, a forma como que ele pediu foi muito bonitinho. E aí, eu gostaria que vocês seguissem o Gerson, porque vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês seguir o Instagram do Gerson. Não é só mais um Instagram com conteúdo para distrair pessoas. É um Instagram com conteúdo para auxiliar a vida das pessoas. Então, é uma personalidade que vale a pena seguir, tá? Então, eu queria pedir que vocês sigam o Gerson, que vocês entrem lá agora. Vocês vão ter 10 minutinhos para fazer isso. Vocês vão entrar no direct do Gerson e falar assim, eu quero o curso de TDAH, tá? A assessoria do Gerson vai anotar todos os nomes e vão mandar para a gente fazer o sorteio. A gente vai fazer o sorteio aqui, vai gravar o sorteio e vai mandar para o Gerson, para ele divulgar aí quem ganhou as 3 pós-graduações e os 5 cursos profissionalizantes em TDAH, tá? Então, é oportunidade para todo mundo, viu? Independente de ter ou não graduação, todo mundo vai poder concorrer. Então, vamos lá, vamos repetir, né, Gerson? O que precisa fazer para concorrer? Vamos ver se o Gerson gravou. Seguir os 2 Instagrams, inclusive quem me segue. Seguir o grupo Zé também, que é muito importante. Mandar o direct para mim. Minha assessoria já está aqui já está na live aqui. E eles vão pegar o pessoal que tá botando no meu direct ali e depois a gente vai mandar para você. E também eu gostaria de pedir para as pessoas que assistiram a live até o final, que engajaram com a live, enfim, botaram suas dúvidas, mas que também coloquem
um pouquinho do que você recebeu desse momento, né? Porque o feedback também é muito importante para a gente, até para que a gente possa pegar o feedback e jogar, propagar aí para as outras pessoas que talvez estejam um pouco mais acanhadas, um pouco mais de vergonha de chegar e tirar uma dúvida, ou faltava só um pouquinho de motivação para ela chegar e procurar o diagnóstico. Eu acho que é muito importante, e eu estou falando isso porque eu vejo isso diariamente. Eu faço questão de colocar, e eu utilizo a mesma hashtag, que é a dose de combustível diário, porque você pega depoimentos de pessoas que chegam para mim e falam muito obrigado por tudo que você tem feito. Graças a você, eu tive coragem de buscar ajuda. E eu não recebi o diagnóstico, inclusive, mas o médico acha que eu tenho alguma outra coisa. E se não fosse, talvez, esse pontapé inicial, eu não teria coragem. E outras pessoas, ao ver esse post, toda essa demonstração de coragem dessa pessoa, elas se sentem encorajadas também a procurar ajuda. Então, o feedback é muito importante até para que a gente possa divulgar e, através da sua mensagem, a gente encoraje outras pessoas a procurar ajuda, porque isso é muito importante. Talvez o que você vai escrever seja a diferença entre a pessoa decidir viver uma vida difícil, sem necessidade, e buscar ajuda, e talvez viver uma vida muito melhor do que ela pensava ter a capacidade de viver. Porque foi o que aconteceu comigo. Quando eu descobri o TDAH e quando eu vi que existia vida fora da caverna, e eu vi como é que o mundo fora da caverna era lindo, era cheio de cores, era cheio de oportunidades. E eu falei, cara, então é isso que pessoas normais passam, é isso que pessoas normais neurotípicas sentem, é assim que é a atenção delas, é assim que é a capacidade delas começarem a tomar o próprio controle, o controle da própria vida. Cara, eu descobri que a gente vive uma vida muito pela metade, e muito mais esforço demanda da gente para que a gente possa fazer as mesmas coisas que você que não tem nada está fazendo. Então, não existe a necessidade de você sofrer mais do que o necessário. Você já está na sua vida com as suas provações pessoais, com as suas dificuldades, mas se existe uma coisa que pode talvez aliviar o teu sofrimento, por que você não vai correr atrás do teu tratamento, do teu diagnóstico? Louco, na verdade, é a pessoa que descobre ou que acha que tem alguma coisa de errado com ela e não faz nada a respeito disso. Isso sim é loucura. Procurar ajuda, para mim, é muito sensato. Na verdade, é um sinal de que você realmente está notando que existe alguma coisa. Isso. Então, assim, as pessoas estão perguntando qual que é o seu Instagram. Pessoal, é @TDAHlisado, tá? E entra lá. Botar minha assessora, que é minha esposa, colocar aqui, por favor, no... Botar aqui na... Minha escrava pessoal, por favor. Isso. Vai mandar o direct pro Gerson, assim, olha, eu quero o curso de TDAH, tá? Eu quero o curso vou botar e vou mandar para você. O Gerson vai me mandar todos os nomes amanhã e nós vamos fazer os sorteios, vamos gravar o sorteio e vamos mandar para vocês, tá? O ganhador pode ficar tranquilo que amanhã a gente ajusta tudo. E eu vou pedir para o pessoal amanhã, para quem não ganhar o curso no sorteio e quiser fazer o curso, eu vou liberar algum desconto amanhã junto com a direção. Alguma coisa assim sensacional, de forma que a gente consiga abençoar mais pessoas, tá, Gerson? Então, fica de olho no nosso Instagram, que eu vou ver o que a gente vai conseguir fazer para ajudar, para abençoar mais pessoas, para mais pessoas saberem sobre o TDAH. Fica de olho, então, nas nossas postagens. Gerson, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua dedicação, pelo brilho nos olhos que você tem de transmitir esse conhecimento para a gente, sabe? Isso é lindo de ver, sabe? É muito lindo de ver. A gente não enxerga um olhar capitalista,
a gente enxerga uma pessoa que tem experiência, que sabe o que está falando e que quer transmitir isso, porque sabe da liberdade que isso pode trazer, né? Então, muito obrigada mesmo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, que você seja bem-sucedido e próspero em tudo que você fizer, porque isso que você está fazendo aqui é muito lindo, é muito grande, e eu desejo de verdade o melhor para sua vida, viu? Muito Muito obrigada obrigado e até pelas a próxima. palavras. E você não é os seus sintomas. Você não Isso é é os muito seus sintomas. importante. Muito Muito obrigada, obrigado. Fico viu? muito agradecido, muito honrado. O convite foi extremamente vantajoso no quesito pessoal para mim. Eu gostei muito e acredito que talvez seja só o início de uma bela caminhada aí juntos. Isso. Vou deixar essa live salva lá no nosso Instagram. E aí, quem quiser assistir de novo, é só entrar lá e vai conseguir. Amanhã à tarde a gente já disponibiliza, tá bom? Fica com Deus. Beijo. Eu que Ótima noite agradeço. para Muito você e obrigado. para todo mundo, viu? Eu igualmente. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.